Bom dia a todas. Hoje, nossa reflexão, nós vamos refletir sobre um momento difícil para Jesus, mas um momento que Jesus facilmente passou. Nem toda dificuldade, ela significa que vai ser eterna e permanente, porque em Deus existe solução. E quando o Salvador está conosco, e é o caso aqui, né? Jesus, o Salvador, estava presente, equipado, né? Com o Pai, com o Espírito Santo, quando a Trindade enfrenta, a gente sabe que Satanás corre. E ainda nesse tema do jejum e do seu valor para a nossa vida espiritual, é bom a gente ler no livro de Lucas, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 12, nós temos ali a tentação de Jesus. Jesus foi tentado e o texto bíblico aponta que quem leva Jesus para o deserto, uma região desértica, logo após o seu batismo, é o Espírito Santo. Então, Deus conduziu, aquilo fazia parte do propósito de Deus, e tudo que faz parte do propósito de Deus só serve para nos fortalecer, só serve para facilitar a nossa própria caminhada. Então, quando a gente encontra obstáculos, dificuldades, e se nós sabemos que Deus está nesse caminho, ainda que seja deserto, nós só teremos o resultado positivo. Ele só vai colaborar, porque a palavra de Deus também diz que todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus. E Jesus estava demonstrando seu amor aqui na terra, em cumprimento à palavra de Deus. E ali diz que, nesses 40 dias que ele esteve conduzido por Deus ao deserto, Jesus nada comeu. O texto diz que ele nada comeu, não fala da bebida. E a gente sabe que no deserto, sobreviver ao deserto, bebida é importante. Mas o texto de Lucas, do nosso doutor Lucas, ele diz que Jesus, naquele tempo, nada comeu e, ao término, ele teve fome. Então, Jesus estava bem humano, em carne, né? bem humanado e vivenciando muito fortemente a sua humanidade naquele deserto. E, após os 40 dias, ao término daquele tempo tão difícil, não era hora de descansar. Às vezes a gente fica vendo assim as dificuldades, um tempo longo, e ansiando pelo dia do descanso, ansiando pelo dia da solução. No caso de Jesus, a situação agravou, não melhorou. Então, essa situação agravada continuou para o bom propósito de Deus. Nada tinha de errado. O que estava acontecendo ali era o cumprimento da vontade de Deus e a demonstração do poder de Deus. Então, nesse tempo, Satanás se aproxima de Jesus e ali ele começa a falar. Interessante que quando a gente está em jejum, quando a gente busca o jejum, nós já aprendemos isso, nós buscamos a intimidade com Deus, nos abrir para Deus, trazer a nossa atenção para Deus, não perder a nossa atenção com as coisas terrenas, materiais, mas estar disponível para Deus falar. Mas o abusado Satanás aparece e entra num diálogo com Deus. Essa questão nós já vimos lá em Gênesis, quando no jardim do Éden, o jardim era de Deus, a criação era de Deus, Deus tinha o seu tempo e a sua hora de falar, mas Satanás entra na serpente, ele usurpa, né? Tira proveito de um animal e se precipita em falar rapidamente com Jesus. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter atenção quando a gente faz jejum é, primeiro, o jejum é para Deus? É com Deus mesmo que a gente quer ter mais intimidade? Ou a gente está buscando coisas materiais e achando que o sacrifício da dieta vai impressionar Deus? Essa não é a questão. A questão e o propósito do jejum é que a gente se abra para Deus. E ao se abrir para Deus, a gente também expõe o nosso coração. E a gente ouça de Deus a orientação, as respostas, as soluções para aquilo que nós estamos apresentando ao Senhor. Mas quem fala é Deus, quem deve escutar somos nós, quem deve prestar atenção somos nós.
Quem deve se abrir somos nós. Então, veja, é uma ação grandemente, fortemente sobre quem faz o jejum. Mas o coração de Deus não passa indiferente. Ele não passa indiferente porque ele não deixa de ouvir o jejum, ele não deixa de ouvir o que você diz na oração, ele não deixa de ouvir e de ver a sua atenção quando você lê a palavra, quando você faz uma boa obra. Deus está em todo tempo, todo lugar. Nesse caso, quando o primeiro se aproxima, o primeiro ataque de Satanás, ele vem falando. E ele vem falando e cultivando a sua própria arrogância. Então, quando nós estamos em jejum, pode acontecer de Satanás se apresentar, mas nós não devemos ter dificuldades com isso, nem nos esquivarmos dessa possibilidade. Nós temos que lembrar que Deus permitiu. Na nossa vida, o Senhor é o nosso guarda, e Ele, se permitiu, Ele tem um propósito. E o propósito aqui era que o próprio Satanás soubesse quem era Jesus. Por quê? Porque o ministério de Jesus ia se abrir. A partir da tentação, agora os atos efetivos de Jesus, ministeriais de serviço à população de Israel e até a sua crucificação, eles iriam acontecer. E Jesus iria usar grandemente de milagres e maravilhas. Então, a primeira coisa que ele quer tomar, depreciar, é o dom que Jesus tinha naquele momento ali. Aquilo que iria impressionar a população. Então, quando a primícia vai para Satanás, é ele quem quer manipular, não é? Se ele primeiro se apresenta, ele quer manipular. E se Jesus está na condição humana, no deserto, guiado pelo Espírito Santo, ele tem uma resposta. E Satanás, quando ele se aproxima, ele diz, olha, manda. Ele começa falando. Então, atenção quando nós estivermos em jejum, porque nem toda a voz é de Deus. Mas a voz de Deus ela é muito clara, ela é coerente com a palavra. Ela não distorce a palavra. Então, se queremos fazer jejum, se devemos fazer jejum, se jejum é bom para buscar a presença do Senhor, lembre-se, você também precisa estar equipado da palavra. Porque os seus ouvidos precisam reconhecer a voz do bom pastor, que é Jesus. Porque nem todas as vozes que se aproximam e falam são vozes do Senhor. É a voz do Senhor. Ali, ele dá a ordem. Ele diz, mande. Ele parte para a seguinte frase, se você é filho de Deus, mande. Deus não tem dúvida a nosso respeito, nunca teve, porque Deus mesmo nos criou. E Ele sabe para onde é que nós estamos encaminhados. Ele sabe, inclusive, que está no fundo do nosso coração, nos pecados ocultos que nem Davi disse que sabia, Deus sabia. Então, Deus não tem se, Deus é. E ele começa uma série de se. Então, ele disse aqui, se você é filho de Deus, mande. É uma técnica muito fácil, né, de manipulação. Mexe na identidade, prove-me que você é Deus. O amor do Senhor é salvador, é resgatador, é purificador. Foi esse o propósito de Deus. Então, tudo que foge ao propósito de Deus, mas nos atraindo com os valores de Deus, não pertence a Deus. Então, a gente precisa ter atenção, porque era uma ordem, era uma voz falando, mas desafiava o si. Nós não precisamos ter dúvida, porque o nosso Deus é quem diz quem somos. Nós somos o que Deus diz que somos. Deus disse para Jacó quem ele era. Não foi? Tu és o príncipe de Israel. Então, nós temos que ouvir o que Deus diz. E Deus diz nada diferente da sua palavra. Nada. E é a primeira coisa. Ele atacou o dom
o instrumento usado que ia atrair a cura, o milagre, a maravilha, a transformação de pedra em pão. E a questão principal, o povo estava com fome. Do rico ao pobre, todos eram atingidos, todos eram explorados. Mas também em Israel, do rico ao pobre, todos foram depreciados do seu poder, da sua potência. Então, a segunda aproximação de Satanás era exatamente ostentando o poder. Ele começa mentindo, dizendo que ele tem todo o poder. Então, se Jesus o adorar, ou seja, se ele se curvar, mas o propósito de Jesus não veio era para se curvar a esse mundo. O propósito de Jesus era ser humilde e não humilhado. O propósito de Jesus era demonstrar a humildade. Que quem tem o valor de Deus serve. E Jesus veio nos servir, veio nos entregar em mãos, olha que coisa maravilhosa, a salvação, o resgate, a purificação, a remissão dos pecados, a vida eterna. Então, ele vai direto nessa questão. Poder era tudo que Israel precisava, resgatar o poder, porque estava humilhado. Estava com todo tipo de perda, do material à moral. Não havia potência, ainda que tivessem cargos, eles não tinham nenhuma autoridade efetiva. Então, ele diz, se você me adorar, você então receberá tudo que eu tenho. Então, ele parte da mentira e ele, de novo, oferece o que não tem. Essa é a questão. Quando nós estamos em jejum, vivenciando o jejum, a gente fica muito alegre de ouvir as respostas de Deus, de ver. Mas isso não deve fazer de nós mais poderoso do que nenhum outro irmão, do que nenhuma outra irmã. Porque tudo que nós temos vem do Senhor. Então, atenção, cuidado, quando nos colocar em algum lugar, você faz tanto jejum, você ora tão bem. Atenção. Mas se você me adorar, ou seja, se você se submete a outra pessoa. Quando Deus nos ordena alguma coisa, nós temos que ter atenção ao que Deus ordena. Está na palavra. A ordem de Deus já é para adorá-lo. E se nós estamos na frente de Deus, em busca ao Senhor, nós só temos a adorar a Deus. Nesse caso aqui, Satanás queria se apresentar e queria tirar a honra de Deus. Não há homem, não há mulher, não há entidade, não há nenhum tipo de outra situação que requeira a adoração ao único Deus, Senhor e Salvador, que é o nosso Deus, Jeová Rapá, Jeová Jireh, né? Jeová Jireh, que é o único Senhor, o El Shaddai. É o único Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, a adoração não cabia nessa questão. Mas por muito pouco Israel adorava a qualquer tipo de poder para poder ter um benefício. Os próprios cargos dos sacerdotes da época já estavam comprometidos, né? Então, nós temos que lembrar que quando Deus nos permite jejuar por mais tempo, com facilidade, estar na presença dele, isso não nos faz melhor do que ninguém, mais poderosos que ninguém, não nos coloca numa escala de prioridade em lugar algum. Porque se isso for aceito, se assim for, nós estamos nos quedando, nos colocando num lugar de queda. Porque nós já sabemos, né? Orgulho e vaidade não faz parte do nosso Deus. Precede a queda. Mas Satanás estava avaliando a conduta de Jesus. Primeiro, foi a identidade. Segundo, ele estava agora testando a conduta de Jesus. Se sem pensar, Jesus, no automático, faz o que ele deseja. E desafia. O tom é de desafio. Se
é para quem não conhece, é quem precisa de provas. Nosso Deus não precisa da prova, porque ele enxerga o coração. Mas se há alguém que não enxerga o próprio coração, somos nós. Então, o nosso Deus é diferente. Ele é Deus amoroso. Ele não traz desafios para que nós erremos. Ele traz desafios para que acertemos. Porque os desafios visam nos aprovar diante de Deus. Mas aprova aquele que conhece a sua palavra, aquele que busca a sua palavra. Então, a conduta e a identidade de Jesus foram avaliadas e, por fim, agora Satanás chega perto de Jesus argumentando e diz que levou. No primeiro momento, ele deu ordem, mande. No segundo momento, ele diz, adore. Ele mostra, ele aponta uma situação numa posição que parecia poder, porque ele estava com uma visibilidade do mundo, e diz, me adore. Agora, ele leva Jesus para o colocar no pináculo e fala para ele, olha, daí você se joga, um ponto mais alto da cidade de Jerusalém, e diga, jogue-se daí. Se você é Deus, né? Então, você pode se jogar, porque você vai desfrutar da proteção divina. Agora ele percebe que Jesus está respondendo com a palavra e ele distorce a palavra. Devemos ter atenção, que em momentos de jejum nós vamos ficar expostos a palavras. Nós vamos deixar Deus falar conosco na palavra. Mas a palavra tem que ser usada com zelo, com sabedoria, com a própria interpretação divina do Espírito Santo. É assim que a Bíblia diz. Nesse caso, Satanás já estava conduzindo e distorcendo a hermenêutica, a interpretação da palavra. Ele diz que os anjos estarão lá para te segurar, mas a Bíblia não diz que os anjos vão te segurar porque você vai desafiar a Deus. Vai desafiar aquele mandamento de não mate. Não mate a ninguém, inclusive a si mesmo. Então, Satanás muda, transforma as palavras, e ainda diz, está escrito, com um erro hermenêutico. Ele desafia. Jesus pega aquele mesmo texto do Salmo 91, faz a correção e diz que é diferente. Ele corrige. Ele vai usar aquilo que está sendo colocado no Salmo 91 no devido lugar. Ele vai usar Deuteronômio 16, 16. Ele diz assim, que também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Ele usou da própria boca de Deus, dita ali por Moisés. Jesus usa todos os trechos do livro de Deuteronômio, da ordem, da orientação direta de Deus. Todos os versículos bíblicos são válidos, mas a ordem direta de Deus nunca pode ser esquecida por nós. A ordem direta de Deus era uma coisa muito presente na rotina de Israel. Jesus está dizendo que ele usa um argumento básico. Há coisas básicas na nossa vida. Algumas vezes a gente se deslumbra com as coisas novas, com novas formas de interpretação, as teologias. Tudo isso é muito interessante, devemos conhecer. Mas obedeça, curve-se ao básico que Deus deixou. Coisas básicas. E nunca fuja da nova teologia se ela estiver basicamente correta. Para isso, temos que conhecer a palavra. Então, jejuar está amplamente voltado e articulado com a palavra. Tudo na nossa vida espiritual está com o estudo da palavra. Estudar a palavra é estudar a Bíblia. Aquela que foi escrita com a voz de Deus, com a palavra de Deus, com os escritores inspirados por Deus. É desses que eu estou falando.
Então, nós devemos ter atenção, porque o erro, esse terceiro erro que Satanás queria que Jesus errasse, que Jesus tropeçasse, era o erro da precipitação. Você domina bem a palavra, você conhece a palavra, então concorde comigo. Tempos de jejum é tempo de se expor à palavra, mas não se exponha com pressa, com rapidez, não passe rapidamente as folhas e não deduza o que o seu coração deseja, porque a Bíblia diz, né, que o desejo do nosso coração faz errar, peca. Então, nós temos que saber qual é o desejo do coração de Deus, para não errar. Por isso, nós devemos orar, baseados na palavra, e jejuar, que é muito importante, com atenção na palavra. Por quê? Porque tudo se cumpre na palavra. É só lembrar do fechamento do momento do ministério de Jesus. Ele faz a ceia do Senhor cumprindo a palavra. Então, se nós desejamos verdadeiramente conhecermos a Deus, estarmos perto dele, cultivarmos uma relação com ele, atravessarmos e superarmos dificuldades, ou nos fortalecermos exercitando o jejum, lembre-se, o jejum inclui palavra. O jejum inclui tentação. Não é só a tentação de você quebrar o jejum, de comer o que você se propôs a não comer, de fazer o que você se propôs a não fazer. O jejum inclui você conhecer Deus. O jejum foi feito para que a gente reconheça Deus, para que a gente se aproxime dele. Mas a gente sabe, né, que as cópias, os xeroxes e os intrusos querem tirar proveito disso, porque confundir é muito importante. Nós estamos em época de eleição e a gente está vendo lá, né, um candidato querendo confundir o outro, para que o eleitor, no final, marque um voto para ele. Nem sempre ele quer convencer, ele só quer confundir. Mas o nosso Deus não. É o Deus que esclarece, é o Deus que confirma, é o Deus que convida e capacita. Isso não cabe precipitação. Então, aquilo que a Bíblia diz para a gente lá em Eclesiastes, né? Não tenha pressa de sair da presença do rei, né? Tenha atenção, fique disponível para Deus, esteja atento, esteja aberto para Deus, mas não com as suas necessidades em primeiro lugar, não com a sua aflição em primeiro lugar, mas com a adoração, como diz a palavra, com a atenção ao que Deus está falando, em conformidade ao que Ele deseja de nós. Nós vamos orar pedindo isso a Deus, que a gente não tropece, porque Jesus não tropeçou. Ele deu o grande exemplo. Que nós usemos o jejum, a oração, a leitura bíblica, todas as ferramentas para que a gente acerte o nosso caminhar, para que a gente receba mais de Deus, para que a gente tenha a vida aqui, já na qualidade da vida eterna, como Deus nos ofereceu, para que a gente perceba melhor como usar os nossos dons, os dons que Deus nos entregou, porque nem os dons são nossos, foi Ele que nos entregou, como ampliar a nossa fé, sem tropeçar, reconhecendo bem a voz do bom pastor, porque as ovelhas conhecem a sua voz. É assim que diz o livro de João, no capítulo 10. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, em tua presença, nós queremos te pedir que o Senhor nos ensine a celebrar cada momento contigo, baseado naquilo mesmo que o Senhor nos orienta, de uma forma que o seu coração possa nos ensinar, possa mostrar à nossa pessoa quem é o Senhor. Precisamos conhecer bem o pastor a quem servimos, que é o nosso Deus, conhecer Jesus, aquele que nos agraciou com a salvação, conhecermos bem o valor e a ação e as intenções do Espírito Santo, não estranhar quando os desafios ficam mais difíceis, mas nos lembrarmos que o Senhor já nos revestiu e que devemos usar basicamente tudo que o Senhor nos entregou. Então, Senhor, vai nos ensinando, vai nos ajudando nessa manhã, nesse dia,
a usarmos de todas as coisas para acertarmos contigo. Perdoa os nossos pecados, a nossa ignorância, as nossas distorções, a fascinação dos nossos próprios desejos, os nossos conceitos e nossas perversões de valores, mas nós agora submetemos ao Senhor a eles e te pedimos, corrige-nos, ajuda-nos a agir como convém. É assim que nós oramos, reconhecendo que todo poder, toda honra e toda glória vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você tenha um bom dia, Deus abençoe.